Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live dos 6 sabores. Vamos aguardar aquele instantinho para o pessoal ir entrando. Lembrando que essa aula ela é muito importante para a gente conseguir ter a continuidade do nosso entendimento sobre o nosso corpo e sobre a alimentação para manter o corpo em equilíbrio, tá? Após os 7 dias da semana da purificação. Se vocês tiverem perguntas, vocês já podem deixar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês já podem me enviando. Essa live, ela vai ser muito importante, essa aula é muito importante para a gente entender sobre os efeitos do alimento no nosso corpo. Sejam bem-vindos. Olá. Espero que vocês estejam conseguindo seguir à risca ali o que a gente falou e o que foi enviado para vocês da semana da purificação, dentro ali da dieta que vocês estão precisando para esse momento, tá? Lembrando que sempre vocês podem mandar dúvidas, tá? Tanto por aqui, como no Instagram, como pelo e-mail, tá bom? Bom, o que a gente pode falar que é muito importante a gente entender dos sabores, dos 6 sabores, tá? É que a gente vai entender a necessidade individual, tá? A partir desses 6 sabores, tá? Esse é um dos conceitos que o Ayurveda consiste nessa ideia de que o alimento pode influenciar o nosso corpo e a nossa mente, tá? E ele pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal, né? Sempre a gente fala, né? Você é o que você come. O Ayurveda fala muito sobre você é o que você não digere ou você é aquilo que você digere, né? Então, ao invés da gente ficar focando no valor apenas nutricional dos alimentos, é importante a gente considerar os 6 sabores que não podem ficar fora do nosso prato, para que a gente tenha uma vida saudável, tá? Os 6 sabores, eles são doce, ácido, salgado, picante, amargo e adstringente, tá? Eu vou explicar sobre cada um deles, sobre seus atributos e as ações desses sabores no nosso corpo e nos doshas, tá? Sabor, quando a gente lê sobre a Ayurveda, a gente sempre vai ver a palavra rasa, tá? Que em sânscrito significa sabor, tá? Esses sabores, eles podem trazer uma série de benefícios para o nosso corpo se consumido do jeito correto, tá? Por isso, mais do que apenas adicionar eles na alimentação, é preciso a gente entender o que cada um deles entrega para saber o que deve ser mais ou menos consumido em cada um dos nossos casos, certo? Em cada um dos casos de vocês, tá? E o objetivo principal é manter os doshas em equilíbrio, Vata, Pitta e Kapha, tá? Com isso, o corpo e a mente se tornam muito mais saudáveis, tá? Então, o equilíbrio entre os sabores, ele também ajuda a gente na nossa dieta, tá? Colocar eles nas nossas refeições no dia a dia pode ajudar a gente a conseguir comer melhor e não comer em excesso, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Que vocês anotem
se vocês quiserem, né? Mas eu tô preparando aqui um PDF. Quem já tá fazendo a aula gravada vai ter o PDF aqui, com todos os sabores e que cada um tem de atributos, suas ações, se diminui vata, pitta ou kapha, se aumenta vata, pitta ou kapha, que vai ajudar vocês a irem compreendendo e quais os alimentos que a gente considera esses sabores, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai comer um alimento, só porque a gente coloca sal, a gente acha que aquele alimento é salgado. E não é bem assim que o Ayurveda enxerga, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento no Ayurveda e entender os sabores, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre o sabor doce, tá? O sabor doce, ele é a união de água e terra. Lembra que a gente sempre fala que tudo no Ayurveda está relacionado com os elementos da natureza, certo? Então, o sabor doce, ele é água e terra. Então, quando a gente coloca esses dois elementos juntos, o que a gente consegue perceber desse alimento, né? Que ele é untuoso. Por quê? Água e terra, né? Lembra do kapha, né? O kapha é como? Água e terra, né? Então, o sabor doce, ele é um sabor kapha, né? Se ele é um sabor kapha, ele vai aumentar o kapha quando consumido, né? Então, se você já está com agravamento de kapha, ou você é uma pessoa kapha, o doce sempre vai aumentar o seu kapha, tá? Porque seus atributos são untuoso, frio e pesado, tá? Só que esse sabor, ele é um sabor nutritivo, por causa dos atributos de kapha, né? Que kapha é estrutura, né? Ele tem uma percepção agradável, né? Assim como o kapha, né? Quando o kapha tem esse jeito de querer ajudar, de querer sempre trazer um ambiente bom para as pessoas, é uma percepção agradável do sabor, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de deixar, né, o sabor doce. Quando a gente tá triste, a gente acaba indo pro sabor doce, né? Porque ele tem esse sabor do amor, tá? As ações que o sabor doce pode trazer é de produzir corpulência, ou seja, aumentar o corpo, tá? Mas ele é um tônico, ele traz vitalidade, como todo mundo sabe que quando a gente come alguma coisa doce, ele traz energia, né? Ele aumenta kapha, tá? E ele é bom para reduzir vata e pitta, certo? Quando em excesso, né? Quando a gente come muito sabor doce, não quer dizer que seja só com açúcar, tá? Quando a gente aumenta muito a gente come muito sabor doce, ele pode trazer vários problemas de saúde, como diabetes, obesidade, colesterol alto, por exemplo, tá? Desordens respiratórias, certo? E onde que a gente pode encontrar esse sabor doce, tá? Quem tá entrando, sejam bem-vindos. Eu já tô aqui falando sobre o sabor doce, tá bom? Se você perdeu o começo, não tem problema, vai ficar gravado e você assiste depois do comecinho, tá bom? Então, o sabor doce que estamos falando, ele pode ser encontrado normalmente em carboidratos, tá? Gorduras e proteínas. Então, se você comer um arroz tem sabor doce. Se você comer uma batata doce, ela tem sabor doce, mas ela também tem ácido no meio. Então, eu vou passando para vocês e vocês vão tendo essa compreensão, tá?
Então, o que acontece quando a gente fala que tem carboidrato, gordura e proteína? Por que aumenta a CAFA? Porque o carboidrato tem e a gordura tem essa capacidade de aumentar o CAFA. Então, a gente precisa entender que no Ayurveda, o semelhante aumenta semelhante, tá? E o oposto diminui o oposto. Então, se você está com seu CAFA muito agravado, você está com o dia inteiro deitado na cama, com aquela preguicinha, ou sem vontade de fazer muita coisa, se você comer coisas gordurosas, com muito carboidrato, você vai aumentar o seu CAFA, tá? Então, é importante você conseguir levar isso para depois da nossa semana da purificação, para você conseguir organizar isso na sua vida, tá? Sempre lembrando que a gente tem os 3 doshas na nossa constituição. Então, por exemplo, você é uma pessoa vata, né? Tá muito agitado. Comer sabores doces dá uma acalmada. Você consegue amenizar essa agitação, mas precisa procurar os sabores doces corretos, tá? Sabor ácido. O sabor ácido, ele pode ser considerado azedo também, tá? Ele tem fogo e terra na sua constituição, certo? Então, quando a gente fala de sabor ácido, fogo e terra. Então, ele é untuoso, quente e pesado, tá? Então, por ser pesado e untuoso, ele aumenta CAFA, tá? Diminui vata, porque tem peso, tem untuosidade, é quente, tá? E aumenta também pita, certo? Então, o sabor azedo, a gente precisa sempre tomar cuidado, né? Para esses 2 doshas, pita e kapha, tá? O sabor ácido, né? Mas esse sabor ácido, ele é muito bom para estimular o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, tá? Ele abre o apetite, ele ajuda a fazer com que o fogo melhore na nossa digestão, né? Então, ele é uma forma de aumentar o Agni, tá? Ele é um estimulante, né? Ele, como eu falei, aumenta a Pitta e Kapha e reduz o Vata, tá? Ele traz muitos benefícios para o coração, para a digestão e ainda estimula o nosso desenvolvimento intelectual, tá? Mas se a gente sai da medida do nosso sabor ácido na nossa alimentação, pode causar fraqueza, tá? Pode causar sentimentos ruins, inveja, raiva, porque a gente tá aumentando o nosso pita, né? Então, ele pode também fisicamente aumentar as inflamações, tá? Porque aumentando pita, a gente aumenta as nossas inflamações. Pode trazer sensação de queimação, gastrite, doenças de pele, vertigens, tá? Então, lembra sempre dos opostos, diminui o oposto e semelhante aumenta semelhante. Então, se você já tem uma característica pita e você tá sentindo que seu pita está exacerbado, né? Você tá sem paciência, irritado, fleumático, né? Você precisa diminuir o sabor ácido, tá? Salgado. A gente vai agora pro salgado. No salgado, a gente tem o que? Fogo e água. Então, seus atributos são untuoso, quente e pesado. Então, de novo, né? Untuoso, quente e pesado. Então, ele aumenta Pitta e Kapha, diminui Vata. Então, aqui, nesses 3 que a gente trouxe aqui, são os que diminuem Vata, né? Então, o Vata tem esses 3 sabores que a gente falou agora, doce, ácido e salgado, são muito bons para agravamento de Vata, tá? Ele é um umidificador e um expectorante, né?
Ele pode ser também digestivo, porque se você pensar o salgado, quando ele é muito salgado, né? Ele dá aquela picância até na língua, né? Então ele tem essa característica de ser mais picante, tá? Mas se a gente exagerar, ele pode trazer envelhecimento precoce, tá? Dá ressecamento, tá? Esbranquiçamento no cabelo, gastrites, porque aumenta a pita, né? E doenças de pele, certo? Então, onde que a gente acha o sabor salgado, né? Normalmente são em alimentos que a gente coloca sal, porque não existe nenhum alimento que é naturalmente salgado. Na verdade, existe um que é considerado pelo Ayurveda naturalmente salgado, que são as algas, apenas. Mas se você pensar em todos os alimentos, eles não existem, né? É sempre o sabor salgado do sal, né? Que a gente precisa colocar no alimento. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse sal, tá? Que a gente coloca nos alimentos para não atrapalhar aquele alimento que a gente está querendo colocar para o nosso corpo, certo? Sabor picante. O sabor picante, ele é fogo e ar. Ele também é considerado um sabor pungente. Vocês podem ler isso em alguns livros também, tá? Ele não é untuoso, tá? Então ele é mais ressecante. Ele é quente e ele é leve. Então, o que vocês acham que ele faz? Ele aumenta a vata, aumenta a pita e diminui kapha, tá? Por que diminui kapha? Porque ele é leve, ele é quente e não é untuoso. Sendo que kapha é pesado, untuoso, frio. Então, o atributo picante é muito bom para kapha, tá? Ele ajuda a reduzir essa corpulência que a gente fala, né? Ele é também é bom pro acne, tá? Mas em excesso aumenta o pita, tem que tomar cuidado, certo? Se a gente exagera na picância, a gente aumenta a pita e kapha, né? Então ela pode trazer impotência, pode trazer perda de consciência, vertigem, sensação de queimação e muita sede, né? Esses sabores picantes a gente pode encontrar em alimentos como pimenta, claro, cebola, alho, mostarda. Então, ele traz equilíbrio para o metabolismo, tá? E ele ajuda a abrir a mente. Mas em excesso pode trazer essa irritação, dores na região lombar, tá? Então, olha que interessante, né? A gente tá trazendo aqui, tô trazendo aqui para vocês, essa percepção dos alimentos e dos temperos que a gente coloca, né? Na nossa comida, né? Então, por exemplo, o cravo, ele tem esse sabor picante, esse sabor quente. A canela, né? Tem o sabor quente, pode ser picante também, tá? Então, a gente precisa ir observando e tomando cuidado, tá bom? E aí, a gente vai pro sabor amargo. O sabor amargo, ele é muito bom para kapha e pita, tá? Porque ele é ar e éter, ele é esfriante, ele é leve, ele é frio e também não untuoso. Então ele esfria e seca, né? Então pro vata, sabores amargos não são bons, porque vai trazer mais frio, não frio, né? Mas esfria internamente e resseca, tá? Mas o sabor amargo ajuda a reduzir toxina, ajuda a reduzir ama. Então, você colocar na sua comida temperos como
Coentro é muito bom, porque ele ajuda a dar esse ressecamento, tá? Ele dá essa ação para o nosso corpo, tá? Então, ele funciona como antídoto contra venenos, tá? Aumenta o vata, reduz pitta e kapha. E é muito legal saber que reduz ama. Então, quando você tá sentindo que você tá muito pesado, que você tá se sentindo muito intoxicada, coma sabores amargos, tá? Que também estimula o acne. Então, chás amargos, tá? Porque dá essa ativação no corpo. Quando você come em excesso, você pode ter vertigem, secura na boca, tudo que é um agravamento de vata, né? Debilidades físicas, agravamento de doenças nervosas, tá? Onde que a gente encontra os sabores amargos, além do tempero que eu acabei de trazer? Em legumes e verduras verdes, principalmente escuras, tá? Sabor adstringente. O sabor adstringente, ele tá no grupo dos taninos, né? Então, ele dá aquela ressecada, né? Quando a gente toma vinho, quando a gente come, por exemplo, maçã verde, tá? Dá aquela ressecada, né? Porque ele não é untuoso, ele é frio e leve, porque os seus atributos é ar e terra, tá? Então, imagina ar e terra. A terra tá ali totalmente ressecada, né? Então, ele aumenta o vata e diminui pitta e kapha, tá? Ele ajuda a gente na parte emocional, ajuda a gente a acalmar a mente, que tá muito nervosa, melhora estados letárgicos, tá? Ajuda a equilibrar níveis de açúcar no sangue, tá? Traz muito benefícios pro sangue, os sabores adstringentes, tá? Lembrando sempre que todos esses sabores, eles agem na mente, tá? Não só no corpo físico, assim como eu tô trazendo, né? Em excesso, ele pode trazer obstrução dos nossos canais, né? Secura na boca, constipação, porque é muito ressecante, agravamento de doenças nervosas, que todas as doenças nervosas do sistema nervoso são agravamentos de vata, né? Então, amargo e adstringente, quem tem tremor, quem tem qualquer questão do sistema nervoso precisa tomar cuidado com esse tipo de sabor, tá? Em excesso pode causar gases, pode causar ansiedade, pode causar insônia, né? Então, para que você consiga incluir na sua dieta, você pode comer alimentos como lentilha, couve-flor, repolho, maçã verde, por exemplo, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui? Fazendo um resuminho. 6 sabores, sendo que doce, ácido e salgado são ótimos para vata, tá? Picante, amargo e adstringente, bons para kapha, certo? Doce, amargo e adstringente, bons para pitta. Por quê? Porque eles reduzem a característica que pode estar em excesso. Então, o que vocês vão fazer com toda essa informação que a gente falou aqui? Vocês vão observar os alimentos e tentar entender o que cada um traz para o nosso corpo. A gente precisa estudar sobre os alimentos, né? Ler sobre os alimentos, buscar mais informações. Mas a gente pode ter uma percepção quando a gente come o alimento. Então, você acredita que o tomate, ele é qual sabor?
Muitas pessoas podem achar que é doce, algumas podem achar que é salgado, né? Mas o tomate, ele é ácido, né? Então, por isso que na semana da purificação a gente retira ele, para não atrapalhar, não dificultar a digestão. A gente quer deixar a digestão, apesar dele aumentar o Agni, estimular o Agni, ele é muito ácido, né? Então, ele pode atrapalhar na hora da digestão, tá? Então, o que eu vou deixar de lição de casa para vocês é pesquisar sobre os alimentos, tá? No PDF vai ter alguns exemplos de alimentos, mas é importante a gente ir atrás, né? E conhecer cada vez mais o nosso corpo, para que a gente consiga manter o equilíbrio entre os doshas. Quando vocês receberam a listinha de alimentos para vocês manterem dentro do que vocês precisam nesse momento, por causa do dosha que vocês perceberam estar agravado, naquela lista só tem alimentos que vão ajudar a melhorar a agravação deste dosha, tá? Então, se você tá com o pita agravado, nessa lista não vai ter alimentos ácidos e muito picantes, né? Para que você consiga reduzir essa acidez e esse fogo que está dentro do seu corpo, tá bom? Lembrando que esta é uma aula curta para mostrar e explicar sobre cada um desses sabores, que tudo que tá falando aqui vai ter no PDF para vocês estudarem, tá bom? Para ajudarem vocês a terem mais compreensão e autoconhecimento sobre vocês mesmos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês sabem, vocês podem falar comigo, me mandar mensagem, me mandar e-mail, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo.